Se você procura proteger seu patrimônio e garantir a continuidade do seu legado durante décadas, a holding familiar pode ser uma opção bastante interessante. Uma holding familiar é uma empresa criada para gerenciar o patrimônio de uma família, incluindo bens imóveis, investimentos e outros ativos. A criação de uma holding familiar pode trazer diversas vantagens, como a blindagem do patrimônio, vantagens tributárias de locação de imóveis e também planejamento sucessório. Neste vídeo, iremos apresentar as vantagens da holding familiar, seus benefícios e também os cuidados necessários. A primeira vantagem é a blindagem de patrimônio. Ao criar uma holding familiar, os bens da família ficam protegidos de possíveis dívidas e processos judiciais. Isso acontece porque a empresa tem personalidade jurídica própria e é separada do patrimônio pessoal dos membros da família. Em outras palavras, as dívidas da holding não afetam o patrimônio dos sócios e vice-versa. Essa proteção jurídica é importante porque em situações de crise financeira, dívidas ou processos judiciais, os credores ou autoridades judiciais podem bloquear ou confiscar os bens dos devedores, incluindo imóveis, contas bancárias, investimento, entre outros. Se os bens estiverem em nome da holding, a família pode evitar esse tipo de problema. Dessa forma, a holding familiar pode ser uma estratégia importante para proteger o patrimônio da família e garantir a segurança financeira de seus membros, principalmente em situações de incertezas econômicas ou incertezas jurídicas. É importante ressaltar, no entanto, que a blindagem patrimonial não é uma garantia absoluta e depende de diversos fatores, como a correta constituição e gestão da empresa, a escolha adequada do tipo societário e também o cumprimento das obrigações legais e fiscais vai garantir ou não essa blindagem patrimonial. O acompanhamento de profissionais é indispensável para a adequada constituição e monitoramento das atividades que envolvam a holding. Isso porque o abuso da personalidade jurídica, caracterizado ou pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode ensejar o levantamento dessa proteção. É o que denominamos desconsideração da personalidade jurídica. Por exemplo, se a holding aluga os imóveis de sua titularidade para terceiros, mas os inquilinos depositam os aluguéis diretamente na conta de um dos sócios, há uma evidente confusão patrimonial. O mesmo se dá quando a holding passa a arcar, a pagar as despesas correntes de um dos sócios. Paga inglês de filho, paga restaurante para os sócios. É claro que aí nós vamos ter a confusão patrimonial. Mas, quando feito direitinho, nós temos outras vantagens. E a segunda vantagem decorre do regulamento tributário aplicado à empresa. A holding pode alugar os imóveis que lhe forem incorporados para empresas e pessoas físicas, gerando uma renda para essa família. Além disso, ao realizar esse tipo de transação, a empresa se sujeita à tributação de pessoas jurídicas, reduzindo a carga tributária. Isso acontece porque a holding pode optar pelo regime da tributação do lucro presumido ou mesmo do Simples Nacional, que já oferecem alíquotas mais baixas, mais interessantes de impostos em relação ao regime de tributação das pessoas físicas. Além disso, a holding também pode aproveitar outros benefícios fiscais, como a possibilidade de deduzir despesas com manutenção, reparos, reforma dos imóveis alugados, além de outras despesas relacionadas à atividade empresarial. No entanto, é importante destacar que a escolha do regime tributário mais adequado deve ser feita com cuidado, levando em consideração as particularidades da holding, como a natureza dos bens e as atividades exercidas, o perfil de clientes e também o seu faturamento anual. Por isso, é altamente recomendável buscar um auxílio de um profissional especializado, especificamente em tributação, para evitar possíveis erros ou mesmo problemas fiscais no futuro. Por fim, a holding familiar pode ajudar na sucessão. Quando uma empresa é criada, é possível definir regras claras sobre como a sucessão será feita. Desta forma, é possível garantir que o patrimônio deixado por qualquer um dos sócios continue nas mãos da família, evitando disputas e conflitos entre herdeiros ou mesmo desafetos amorosos. Nesse sentido, a holding familiar pode ser uma importante estratégia para o planejamento sucessório, ou seja, para organizar a sucessão de bens e do patrimônio da família para gerações futuras. Uma das principais vantagens da holding nesse sentido é a possibilidade de separar o patrimônio pessoal dos sócios do patrimônio da empresa, garantindo a continuidade do negócio e a proteção dos bens,
em caso de herança, disputas familiares ou mudanças na estrutura familiar. Isso porque a holding pode ser estruturada de forma a permitir a distribuição de bens e participações societárias entre os membros da família de acordo com as suas preferências e objetivos de cada um, sem afetar a estrutura e a gestão da empresa. Estamos falando de levar o direito das famílias para o campo do direito empresarial. Além disso, a holding pode oferecer outros benefícios para o planejamento sucessório, como a possibilidade de criar instrumentos jurídicos, os chamados pactos de família ou acordo de acionistas, que estabelecem regras e diretrizes para a gestão e sucessão da empresa. Esses instrumentos podem, por exemplo, determinar as condições para venda ou transferências de ações, definir critérios para a escolha de sucessores, estabelecer regras para a gestão e governança da holding, entre outras questões importantes para a sucessão e continuidade do negócio. Dessa forma, a holding familiar pode ser uma importante ferramenta para a organização do patrimônio da família e para garantir a continuidade desse negócio por diversas gerações, com uma gestão mais profissional e transparente. É importante ressaltar, no entanto, que o planejamento sucessório deve ser feito com cuidado e orientação profissional, levando em consideração as particularidades da empresa e os objetivos da família. A título de exemplo, há de se tomar cuidado para que as cessões ou doações antecipadas de cotas respeitem a legítima, ou seja, a parte da sucessão sobre a qual os herdeiros necessários têm direito. Para concluir, a criação de uma holding familiar pode trazer diversas vantagens para uma família, como a blindagem de patrimônio, vantagens tributárias e ajuda na sucessão. No entanto, é importante termos em consideração que a criação dessa holding é um movimento jurídico arrojado e que exige cuidados e planejamento adequados. Por isso, é altamente recomendável buscar o auxílio de um profissional especialista. Se você deseja saber mais sobre a holding familiar e suas vantagens, entre em contato com nossa equipe. Será um prazer atendê-lo e atendê-la.